do nosso presidente em exercício, desembargador Almeida Mello, e do ministro Gilmar Mendes, nosso ilustre convidado, eu quero cumprimentar a todos, desejando boas-vindas e me permitir, de maneira muito breve, um registro pessoal, ministro Gilmar, não só em meu nome, mas em nome da magistratura mineira, de dizer da honra de recebê-lo nessa data que, com certeza, será registrada nos anais dessa Casa de Juízes como uma data histórica. Ministro, eu tive a honra pessoal de, sob a sua presidência e sob a sua gestão, por indicação da desembargadora Jane Silva, que serviu ao Superior Tribunal de Justiça, e por convite direto da doutora Salise e do doutor Enivaldo, de integrar uma comissão no Conselho Nacional de Justiça, por designação e portaria de Vossa Excelência, à época com autorização do presidente do meu tribunal, de servir durante a sua gestão no Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente no trabalho desenvolvido de maneira histórica e singular por Vossa Excelência, eu diria de aprimoramento do sistema de justiça penal brasileiro. Posso dizer que a gestão de Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente à frente do Conselho Nacional de Justiça, é daquelas que não só merece o registro da história, mas, acima de tudo, nos deixou a todos nós, operadores do direito, que nos dedicamos ao sistema de justiça penal brasileiro, uma saudade enorme. Um biênio que passou muito rápido, daqueles que a gente realmente se orgulha do judiciário brasileiro, por tanto que foi feito naquele curto espaço de tempo. Eu me refiro, ministro, por exemplo, aos mutirões, eu me refiro ao programa Começar de Novo, eu me refiro à advocacia voluntária, eu me refiro à própria estruturação, inclusive legal, por iniciativa de Vossa Excelência, do DMF, do Departamento de Fiscalização das Penas. Portanto, ministro, é importante que eu faça esse registro, porque foram políticas estruturantes criadas na sua gestão que possibilitaram o Brasil avançar e aprimorar a justiça penal brasileira. Ainda há pouco, Vossa Excelência dizia, na entrevista, que muito há ainda a se fazer. Mas eu posso dizer que tive a honra pessoal de integrar a sua equipe no Conselho Nacional de Justiça e que o senhor fez muito nessa área. Aliás, Minas tem uma gratidão para com o senhor de uma maneira também muito particular, porque foi sob a sua gestão no Conselho Nacional que o senhor fez a convocação de um juiz mineiro, o primeiro juiz mineiro que integrou a sua equipe, o doutor Paulo Tamburini, que está aqui, que nos orgulha pelo relevante trabalho que faz e fez em Brasília, em prol também do aprimoramento da justiça brasileira, do judiciário brasileiro. Como, da mesma forma, Nicolau Marcelo, que também integrou várias equipes no Conselho Nacional de Justiça. Também, ministro, recentemente, como presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por convite e convocação de Vossa Excelência, eu tive a honra de participar de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, onde tive a possibilidade de externar o pensamento do Conselho Nacional de Política Criminal numa situação que está sob a sua decisão, que está sob seu exame, que é sobre a
a deficiência das colônias agrícolas e industriais para os presos do regime semiaberto e a possibilidade ou não, me parece por provocação do Rio Grande do Sul, de um processo do Rio Grande do Sul, sobre a possibilidade ou não de concessão de prisão domiciliar para os presos do regime semiaberto. Também, naquela oportunidade, pude externar a Vossa Excelência o pensamento do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para, naturalmente, ajudá-lo a decidir essa questão tão grave que, com certeza, Vossa Excelência, pela propriedade e pelo domínio que tem do tema hoje, com certeza proferirá uma decisão justa e uma decisão que realmente contemple todas essas adversidades, essas dificuldades do sistema penitenciário nacional. E agora, recentemente, ministro, ainda mais uma vez, o registro da sua lucidez e da sua preocupação com o tema do sistema penal brasileiro. Domingo passado, Vossa Excelência concedeu uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, onde Vossa Excelência mais uma vez faz as suas críticas responsáveis e contundentes sobre a justiça penal brasileira, mas muito mais do que isso, oferece alternativas de solução responsáveis, conscientes, como é do seu feitio. Portanto, ministro, é uma honra muito grande recebê-lo na nossa casa, a Casa dos Juízes Mineiros. Tenha a certeza de que a sua passagem aqui hoje estará registrada na nossa história e, em particular, como um grande feito da minha gestão, não tenha dúvida disso. E o senhor sinta-se em casa. O senhor tem dos mineiros uma admiração muito grande e, com certeza, a hospitalidade para o senhor aqui é a mais genuína mineira, com certeza. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, ministro. Para fazer uma saudação ao ministro, convidamos o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kilder Carvalho. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu não venho propriamente fazer uma saudação ao eminente ministro Gilmar Mendes, mas apenas desejar a Sua Excelência boas-vindas em nome da Associação Mineira dos Magistrados, de todos os magistrados de Minas Gerais, que, como ressaltou o embaixador Herbert Carneiro, nosso presidente, constitui uma honra para todos nós a presença de Sua Excelência para nos brindar com uma palestra acerca dos 25 anos da Constituição brasileira de 1988. Eu observei, eminente ministro Gilmar Mendes, que o nosso presidente acabou de mencionar a faceta de gestor, de presidente do CNJ, do grande ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria apenas de ressaltar que, além disso, o ministro Gilmar Mendes, como de todos conhecido, dispensa apresentação, dispensa referência a seu currículo, destacar a faceta de Sua Excelência como grande constitucionalista e o grande jurista que é. Eu registro que a primeira vez que tive contato com o trabalho do ministro Gilmar Mendes foi exatamente com uma obra publicada no ano de 1990, uma das obras pioneiras publicadas aqui no Brasil pela editora Saraiva, intitulada Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. E após essa obra vieram inúmeras outras, sempre aprimorando o direito constitucional brasileiro em consonância com os novos tempos que estamos a viver, em especial a partir da Constituição de 1988. Eu costumo dizer que, e eu gostaria de viva voz expressar ao ministro Gilmar Mendes, que no direito brasileiro, em especial quando se trata de jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade, nós temos um divisor de águas no nosso constitucionalismo. Nós temos uma jurisdição constitucional, um controle de constitucionalidade, antes do ministro Gilmar Mendes e depois do ministro Gilmar Mendes, que com as suas ideias inovadoras procurou aprimorar o sistema de controle de constitucionalidade e a própria jurisdição constitucional. Tarefa esta que acabou por repercutir não só na academia, não só nas faculdades, mas também, sobretudo, no próprio Supremo Tribunal Federal, como guardião
da nossa Constituição. As decisões do ministro Gilmar Mendes são todas embasadas, realmente, em estudos que Sua Excelência fez na Alemanha, onde se doutorou, e que constitui para todos os juristas brasileiros e para todos os magistrados e todos aqueles que operam com direito, um orgulho enorme a sua presença no Brasil, em especial no Supremo Tribunal Federal. De modo que eu gostaria, nesta oportunidade, de desejar mais uma vez a Sua Excelência boas-vindas e dizer do nosso orgulho, da nossa satisfação em tê-lo aqui nesta manhã, em que certamente nós aprenderemos muitas lições acerca do direito constitucional e, sobretudo, no sentido de valorizar a Constituição Democrática de 1988, que realmente é uma Constituição de princípios, uma Constituição de direitos humanos fundamentais e uma Constituição de justiça social. Eu agradeço a mais aos colegas a oportunidade que todos me deram de estar aqui nesta manhã e nesta oportunidade de poder saudar Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Seja bem-vindo, ministro. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes. Uma Constituição logrou, sem sobressaltos, passar tão longo período, né, de regulação, sem que se questionassem as suas bases, os seus valores. Claro, a toda hora nós estamos a discutir reformas, e não poderia ser diferente. O seu próprio modo de feitura, como nós sabemos, a partir de questões políticas, ela não seguiu a tradição brasileira de um projeto prévio ao qual eram adensadas emendas, mas ela seguiu aquele modelo um tanto quanto fragmentado, né, das subcomissões, comissão de sistematização. Portanto, acabou-se por produzir um texto bastante alongado. Vínhamos de um período autoritário. Em geral, e isso é muito comum na história do próprio constitucionalismo, nesse quadro nós temos uma relação de desconfiança para com o poder. Qual é a forma, então, de garantirmos direitos? De alguma forma, colocá-los no texto constitucional. Daí a resposta que o Constituinte deu a muitas situações que hoje nós consideramos dispensáveis, não é? Até fazemos um tanto quanto ironia em torno de alguns exageros na constitucionalização. Lembremos-nos, agora já superada, da cláusula dos juros de 12%, a tentativa de fixar os juros em 12%. Era uma tentativa desesperada, não é? de pessoas que queriam, de alguma forma, dar uma resposta àquela inflação, não é? Que era descontrolada. As pessoas que eram vergastadas por esse tipo de situação e buscavam uma resposta no texto constitucional. Eu sempre conto uma história que me foi contada pelo vice-presidente da República, mas presidente da Câmara do Senado, líder de governo, Marco Maciel. Ele disse que certa feita estava em meio ao processo constituinte, quando recebeu um telefonema do ministro da Justiça que com ele queria conversar sobre uma dada questão da Constituinte. Ele então saiu do Senado, ou do espaço da Câmara, para a chapelaria ali do Congresso, e não viu o seu motorista e não o encontrava, e tendo pressa, tomou um táxi. O taxista conhecia o senador, o identificou e logo se colocou para uma conversa e foi provocativo. Disse: senador, essa Constituição que os senhores estão fazendo está toda errada. O senador, claro, quis saber por quê. E aí o taxista, então, era uma viagem curta do Congresso até o Ministério da Justiça, também não se fez de rogado, foi severo nas suas observações. Ele disse: todo dia, como um observador privilegiado, eu vejo gente chegar de todo o Brasil dizendo que vieram aqui tratar de um tema do interesse deles, sobre qualquer coisa. No final da tarde, eles saem dizendo que os pleitos foram acolhidos.
senador, essa Constituição está tratando do índio, do garimpeiro e do seringueiro, mas ainda não tratou do taxista. Era a percepção do homem comum de que o texto tinha se aberto, não é, para reivindicações as mais diversas. É claro que isso daria depois, encomendaria revisões, necessidade de crítica. O próprio Constituinte de 88 antecipou um pouco essas críticas ao prever aquela revisão 5 anos após a Constituição, né? A promulgação da Constituição. Mas isso ficou acoplado à discussão sobre o modelo, né, presidencialista ou parlamentarista, também se discutiu a república ou a monarquia, e também coincidiu com o período eleitoral ou pré-eleitoral. Acabou-se, como nós sabemos, o resultado foi que a revisão não foi satisfatória, mas se viu de catar-se para o processo que se seguiria. E logo em seguida nós fizemos, então, importantes reformas na área econômica. Dessa Constituição já se disse que um dos seus problemas é que ela é de 88. Se ela fosse de 89, claro, outras seriam as premissas, evidentemente, não é? Por conta da queda do Muro de Berlim. Mas também nós soubemos atualizar o texto. Veja que depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, muitas reformas econômicas foram realizadas no sentido de quebrantar aquela ideia de monopólio que dificultava a ação econômica, a ação política, pela própria falta de recursos. Então, essa Constituição foi sendo atualizada. Algumas das ideias que foram galvanizadas no texto constitucional traduziam aquele intuito e talvez premonição de defesa dos vários setores, mas elas estavam conexas com o modelo inflacionário. Como fixar, por exemplo, a aposentadoria de servidores públicos com remuneração integral num prazo relativamente curto, ao completar 30 ou 35 anos de serviço, num contexto alheio à inflação. Era muito difícil, mas no contexto inflacionário isso era possível, porque havia esse processo de retroalimentação. No momento em que nós logramos estabilizar a economia, e isso se deu já anos à frente, muitos desses temas se colocaram. Era preciso rever o modelo. E foram feitas revisões, e continuam a ser discutidas revisões no sistema previdenciário, no sistema administrativo. E vejam, não é uma novidade do Brasil. Em muitos países tem se feito a reforma da Previdência Social com muita polêmica. Também aqui era necessária. E isso teve que se fazer, só que entre nós a questão se colocou no plano constitucional. Por quê? Porque esses direitos estavam no plano constitucional. Nós malbaratamos direitos no período inflacionário. Os direitos das pessoas vinculadas à Previdência Social. Por isso o Constituinte quis responder, e respondeu de uma forma talvez hoje criticável, tentando quase que colocar uma fórmula de cálculo da pensão ou da aposentadoria do vinculado à Previdência na Constituição. Vejam, senhores, que na versão originária do texto constitucional, nós tínhamos praticamente esse tipo de disciplina. Por quê? Porque o legislador, que em geral exercia o seu papel pelo decreto-lei, alterava a seu talante esses direitos. Então, mais uma premonição ou uma pretensão de defesa que se fez no texto de 88. E, claro, depois teve que se fazer a revisão. Em suma, foram muitas as reformas já realizadas. Mas se os senhores observarem, ao longo desses anos todos, muitas reformas realizadas, mais de 70,
nenhuma delas tratou do núcleo básico da Constituição, ou afetou o núcleo básico da Constituição. Os direitos e garantias individuais estão intactos. Se houve alguma mudança, foi para ampliar, como agora com a emenda constitucional 45, em que veio a ideia do processo célere, não é? A ideia de um direito acrescido que nós já extraíamos de alguma forma da ideia do devido processo legal. A ênfase que se deu aos direitos decorrentes de tratados internacionais, que agora podem ser aprovados por emenda, com força de emenda constitucional. Também na relação de poderes, não houve alteração substancial. No âmbito federativo, também. E aqui talvez até devamos fazer alterações para reforçar o papel de estados e municípios no contexto geral. Mas não houve grandes mudanças. Agora, alterou-se sim a ordem econômica de maneira substancial. Alterou-se a questão previdenciária, reformas administrativas. Por quê? Porque o texto muito detalhado tinha entrado em diversas searas, constitucionalizado diversos temas que não eram tratados tradicionalmente pelo constitucionalismo pátrio. E agora, então, passaram a ser tratados e agora, em outro contexto, passaram a exigir também alguma flexibilização, alguma reforma. Reformas importantes foram realizadas nesses anos todos. Vejam os senhores, uma que é pouco falada e que o seu desconhecimento levava a imputações de responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal. O Constituinte de 88 quis garantir a imunidade material e processual dos parlamentares. E não por acaso é que nós vínhamos de um modelo que cassava mandato de parlamentares. Então, o Constituinte quis reforçar essas garantias. E logo no momento seguinte passou-se a dizer que esse sistema gerava a impunidade. Por quê? Porque dependia de cada uma das casas do Congresso Nacional a licença para o processo contra o deputado ou senador. Tradicionalmente, o que o Supremo fazia? Instaurava o inquérito quando era pedido pelo Procurador-Geral, vinha a denúncia quando era o caso e aí pedia a licença. A resposta invariavelmente do Congresso Nacional era negar. Ou mais do que isso, nada fazer, porque não concedida a licença, o processo ficava parado. Não se instaurava. Foi uma mudança do Congresso Nacional, conduzida na Câmara pelo hoje senador Aécio Neves, na sua presidência, que mudou esse quadro e que inverteu então essa equação, permitindo que o processo se instaurasse normalmente e que, se o Congresso entendesse que havia algum abuso político, ele então poderia suspender o processo. Inverteu-se, portanto, a ordem desse modelo. Foi a partir daí, então, que o Supremo ganhou condições para processar deputados e senadores. E por isso, então, nós temos hoje essas decisões, no sentido de absolvição ou condenação. Mas, num primeiro momento, o modelo era refratário a essa possibilidade. E, claro, o próprio espírito corporativo, em geral, militava no sentido da não concessão da ordem por parte, da licença por parte do Congresso. Mas essa mudança ocorreu. Mudanças na ordem econômica, quebramos tabu em relação, por exemplo, à Petrobras, criando um modelo mais flexível de monopólio, os vários modelos de monopólio que permitiram ao país um desenvolvimento que até então não era visto na área, por exemplo, da telefonia. Em suma, foram muitas as mudanças relevantes. Uma delas, pouco falada, diz com a estabilidade da democracia no país.
a criação do Ministério da Defesa. Sabem os senhores que, em geral, a interrupção dos processos democráticos na América Latina, mas também no Brasil, em especial, tem algum consórcio com a atuação das Forças Armadas. O presidente Fernando Henrique tinha um compromisso de criar o Ministério da Defesa e colocar sob uma unidade, sob um comando civil, as 3 forças. E aprovou uma emenda constitucional unificando esse sistema. E veja, hoje nós tratamos com absoluta naturalidade aquilo que antes compunha, às vezes, 4 ministérios. Quem visitou Brasília na fase anterior há de se lembrar do Ministério da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Aeronáutica e ainda o Estado-Maior das Forças Armadas. Isso traduz exatamente essa fase de solidificação da institucionalidade. São mudanças importantes que se fizeram para melhorar, fortalecer a democracia. Muita gente se pergunta, e também me pergunta, por que nós atingimos esse grau de estabilidade sob a Constituição de 88? Considerando, sobretudo, que os prognósticos não eram os mais favoráveis. Há um texto de um autor italiano muito conhecido, estudioso de Constituição e de instituições políticas, Giovanni Sartori, chama Engenharia Constitucional. E ele então fala das várias constituições, e não poderia deixar de falar da Constituição brasileira, que quando escreveu o livro era um texto recente. E ele então é bastante crítico do nosso texto, e diz, por exemplo, esse texto tem promessas não suscetíveis de cumprimento e vai resultar em grande frustração. E aqui é um dilema que a gente sempre coloca diante de alunos, especialmente nos cursos mais avançados. Por que tantas promessas no texto de 88? Por que um catálogo ao lado dos direitos civis e direitos políticos, um catálogo de direitos sociais? Não só os direitos tradicionais que já são garantidos nas relações de empregos, que foram incorporados na Constituição, parte da CLT acabou sendo incorporada no texto de 88, mas também outros, como o direito à educação, o direito à saúde e assistência social e tudo direito ao salário mínimo, não é? Capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Em suma, tudo isso foi colocado no texto constitucional. É difícil responder a essa pergunta. Há muitas constituições, sabem os senhores, que optam por não consagrar os direitos sociais na Constituição. Um dos exemplos notórios é a Constituição alemã, dizendo que os direitos fundamentais eles devem ter eficácia imediata. Os direitos sociais, em geral, são voltados para o futuro. Logo, não devem constar do texto constitucional. Por quê? Porque eles são suscetíveis de turbulências, de contingências decorrentes dos azares e sortes da vida econômica. São direitos sujeitos à conformação. Mas o nosso Constituinte optou por colocá-los, seguindo um pouco a tradição, mas não só colocá-los, como ampliá-los de forma categórica, dando também para o judiciário um poder que sequer se imaginava de suprir a falta de legislação. Porque qual era a tradição nossa? Inclusive há um clássico livro, muitos de nós certamente já lemos e relemos, que é o texto do Zé Afonso da Silva, sobre a eficácia das normas constitucionais, em que ele destaca a discussão sobre as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada.
Na nossa tradição, em matéria de direitos sociais, nós ficávamos nos direitos de eficácia limitada, não é? Falta uma ação do legislador, o legislador não atuou, e assim por diante. E nos conformávamos com a resposta de que esta questão se convolara numa questão política. Agora vem o Constituinte diz: em caso de omissão, haverá, ao lado da ação direta por omissão, haverá também o mandado de injunção, tentando dar resposta àquilo que era um vício no sistema tradicional. E nós, inclusive, no Supremo, demoramos para dar vitalidade a esse instituto, que era novo. A cultura, ou a crítica, ou da omissão era constante, mas nós não tínhamos sistematizado a ideia da omissão legislativa. A obrigatoriedade de prestar determinados serviços, sabe, os senhores, certamente juízes experientes, vivenciam essa realidade. Hoje nós experimentamos uma ampla crítica ao assim chamado ativismo judicial, e especialmente às intervenções do judiciário em determinados setores. Por exemplo, direito à saúde. Certamente aqui haverá fóruns e debates sobre essa temática, porque nos coloca numa relação de tensão dialética com a administração, uma vez que o cidadão comparece, diz que tem um direito que lhe é assegurado, mas que não está sendo garantido por parte da administração. E aí se vê o juiz às voltas com temas difíceis, desde o provimento, oferecimento de medicamentos, né, que não estão à disposição no sistema SUS, até tratamento de saúde, né, mais sofisticado, vagas em UTI e tudo mais. Esse fenômeno da judicialização da saúde e de outros temas é um fenômeno que está associado à Constituição de 88. Por quê? Porque a partir da leitura que nós fizemos de que esses direitos eram vinculantes para a administração, e aparentemente não tinha outra leitura a ser feita, isto colocou-nos numa função, num quadro de embate, eventualmente, com a administração. Claro que podemos discutir aqui métodos, claro que podemos discutir aqui modos, se isso deveria ser discutido mais em ação coletiva do que em ação individual, mas o judiciário não pode fugir a esse embate, ele ganha uma função específica nesse modelo e passa a ter necessidade, inclusive, de se reinventar. O modelo tradicional de juiz das disputas privadas, ele é superado fortemente nesse contexto e passa a exigir de nós muito mais até do que nós sabíamos, porque as nossas escolas, as nossas faculdades não nos tinham preparado para esse modelo. Natural, né? Nós vínhamos de um outro sistema e de uma outra concepção. Como eu disse, a própria doutrina da omissão legislativa, ela não ocupava os nossos livros. Nós não tínhamos formação sobre isso. Então, isso exigiu de nós, e está a exigir de nós ainda, um aprendizado institucional desafiador. O que a Constituição fez com o judiciário? Extremamente importante. A ideia, com todas as ressalvas que nós possamos ter e com as ideias que nós possamos desenvolver de aperfeiçoamento, mas a ideia da autonomia administrativa e financeira, materializada no texto, é uma resposta clara à manietação do judiciário no modelo anterior. E um outro projeto de um novo judiciário, que vai exercer esse papel. Ainda há pouco me perguntavam sobre essa popularidade do judiciário. Isso tem a ver com a Constituição de 88, em alguma medida, ou em grande medida. O papel que o judiciário vai exercer nesse novo contexto, de ser reclamado, de receber desafios
de ter que realizar e regular direitos que não estão sendo satisfeitos. O próprio Supremo Tribunal Federal, não preciso dizer-lhes, passa a ter um outro papel com esse amplo controle de constitucionalidade de normas, controle abstrato e controle incidental, e também o controle da omissão. É um outro quadro. E o próprio tribunal, nesses mais de 20 anos, também teve que se reinventar em função desses desafios. O Ministério Público é também uma instituição que foi reconcebida pela Constituição de 88. É um antes e outro depois da Constituição de 88, com uma função muito mais ampla do que aquela que nós conhecíamos, e continua a ser desafiado a se reinventar, a se reconstituir para atender a essas demandas que vão muito além da questão criminal. As demandas coletivas, a discussão inclusive sobre controle de políticas públicas e sua efetividade. Veja que nós estamos apenas em meio a essa tarefa que a Constituição nos confiou. A ideia de uma imprensa livre, forte, que cumpre um papel importantíssimo em momentos que às vezes as instituições ligadas à investigação falham. É também um legado dessa Constituição, da Constituição de 1988. O fortalecimento da sociedade civil como um todo. E aí eu respondo um pouco àquela pergunta inicial. Por que essa Constituição, diferentemente das outras, logrou esse grau de estabilidade institucional e de legitimidade? Certamente a resposta pode ser muito mais complexa, mas uma das razões é de que ela logrou estruturar um modelo poliárquico. Não é apenas a tripartição dos poderes, não é apenas o modelo federativo, mas é essa ideia de núcleos de autonomia com o papel do judiciário, o papel do Ministério Público, da imprensa livre, de uma sociedade civil forte. Isso é que faz com que o sistema tenha mecanismo de corrigenda. Nós estamos acostumados a falhas no modelo. Muitas vezes há corrupção. Não estou falando da corrupção em sentido de crime, mas da corrupção das funções. O modelo às vezes é cooptado. Mas uma outra instituição se coloca no lugar e o modelo consegue ter desenvolvimento. Por isso, então, que nós podemos celebrar com orgulho esse feito de termos logrado produzir um modelo que hoje é digno de atenção por parte de scholars de vários países. Não faz muito eu recebi a visita de um professor americano. É muito curioso que um professor americano no Brasil, eram dois professores, professores americanos viessem ao Brasil para pesquisar a causa da longevidade da Constituição de 88. Eles que têm a mais longeva das Constituições. Mas estão curiosos. E claro, nós só podemos dar bosquejos de respostas. Mas de qualquer forma, desperta a curiosidade que na América Latina tenha-se uma Constituição que não é questionada na sua substância, que goza de legitimidade, e nós precisamos, quando ela é questionada, nós precisamos defendê-la, porque como não canso de destacar, ela logrou produzir esse milagre da estabilidade institucional. Nós temos que ter, então, essa consciência, não podemos malbaratar esse capital acumulado. Mas veja, há hoje estudiosos preocupados em
desvendar as causas desse aparente mistério. É evidente que isso não resulta apenas da Constituição, nem do modelo adotado. Mas a Constituição de 88, ela já revela uma preocupação de criar instituições à prova de crise, ou que saibam superar crise. Como, por exemplo, pela reforma, esse modelo do Ministério da Defesa. Como os mecanismos de controle de constitucionalidade, inclusive no plano estadual. Os modelos de representação interventiva. Em suma, há várias fórmulas adotadas no texto constitucional que são fórmulas premonitórias de crise diante do nosso aprendizado de tantos anos. No âmbito do judiciário, sabem os senhores que nós tivemos uma discussão muito intensa no nosso âmbito, na nossa vivência, sobre a reforma do judiciário, especialmente sobre a criação do Conselho Nacional de Justiça. Uma importante reforma que foi realizada juntamente com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Claro, um modelo anterior fora concebido para dotar o judiciário da autonomia administrativa e financeira. Mas a prática resultou, em muitos casos, em não implementação das mais felizes. Eu me lembro do que o ministro Pertence, que é, como sabem os senhores, mineiro aqui de Sabará, chamava a atenção à época já para o modelo de autonomia. E ele se referia basicamente ao modelo do Ministério Público. Ele que, à época da Constituinte, como sabem os senhores, era o Procurador-Geral da República. Então, em algum momento, diante daqueles jovens ativos, promotores que negociavam o modelo do processo, no processo constituinte do Ministério Público, ele, com aquela sua fina ironia, disse: espero que ao final, se esse desenho lograr ser exitoso, que essa instituição mantenha relações com a República Federativa do Brasil. Era um pouco a ironia de um experimentado jurista, egresso também do Ministério Público e à frente da instituição, à época da Procuradoria-Geral da República, a propósito dessa temática dos modelos de autonomia. Claro que a partir de uma dada execução, de um dado exagero, nós poderíamos chegar a um quadro de distorção. E em muitos casos chegamos nisso também no âmbito do judiciário. Por isso a resposta de criação do CNJ. Que, embora haja distorções quanto à visão especialmente da mídia, tem uma função política elevada, que é de trabalho de coordenação, de planejamento das ações do judiciário enquanto poder nacional. Não é órgão de repressão tópico. Embora haja essa confusão. Em geral, valoriza-se o CNJ a partir dos critérios de punição aplicadas a juízes. Mas essa é uma visão, obviamente, distorcida e nós temos que chamar a atenção. O CNJ é um órgão de desenvolvimento de políticas públicas no âmbito do judiciário, em consonância e em colaboração com os tribunais. O desembargador Herbert falou aqui das políticas públicas desenvolvidas em várias áreas e afetando inclusive áreas que transcendem o próprio âmbito do judiciário estrito sensu, como a questão da política criminal e do sistema prisional. E tudo isso feito a partir do CNJ. A ideia de se ter um ombudsman, um órgão que supervisiona o judiciário e que dá resposta ao cidadão. Também isto foi realizado a partir
do CNJ. Nesse sentido, ele cumpre uma função importante, muito mais às vezes de proteção do que de crítica ao próprio judiciário. E essa foi uma reforma constitucional importante que pôde ser realizada graças a essa crítica e autocrítica profunda. Hoje nós conhecemos os números do judiciário, nós sabemos dos desafios que se colocam e podemos então divisar necessidades de aperfeiçoamento, graças a essa capacidade de consolidação de dados no CNJ. Justiça em números, por exemplo, porque nós passamos a saber o que existe num dado local. Quando nós realizamos, por exemplo, o projeto de metas do judiciário e tentamos julgar os processos que estavam acumulados até 2005, 2006, nós encontramos as situações as mais diferentes nos mais diversos locais do país. Vimos, por exemplo, que em alguns locais os processos estavam parados. Vamos tratar, por exemplo, de investigação de paternidade, porque não havia um laboratório disponível para realizar os exames e o judiciário não dispunha de recursos. E por isso ficavam os processos sem ter continuidade. Aqui busca-se uma solução, claro, a partir de um tratamento global do problema, convênio com instituições federais de ensino, busca-se alguma solução, mas dava-se uma resposta a partir de uma visão do problema. Isso o judiciário tem feito com essas ações do CNJ. Eu tenho a impressão, portanto, de que não só pelas seus méritos, mas também por termos sabido atualizá-la, o texto de 88 merece ser celebrado. Muitas reformas importantes foram realizadas pelo Legislativo, que colocou o texto na ordem da atualidade. Isso é extremamente relevante. No que diz respeito ao judiciário, e prosseguindo nesse trabalho, é preciso notar que exatamente essas promessas feitas pelo texto de 88 levou a uma judicialização jamais vista. Nós temos em tramitação hoje no âmbito do Judiciário Nacional, sabem os senhores, algo em torno de 100 milhões de processos. É um quadro de litigiosidade, é um novo campeonato mundial. É um quadro de litigiosidade sem igual. Cada família no Brasil tem uma ação na justiça, certamente. E isso é um dado que, de alguma forma, mostra o elemento positivo de crença no judiciário, mas também revela algum tipo de distorção, e nós precisamos dar atenção a esse sistema e a esse modelo. Isso é fruto dessa Constituição. O lado positivo é que as pessoas passaram a acreditar no direito. E passaram a acreditar que se o direito não é, de alguma forma, revelado e satisfeito, que eles têm o que buscar na justiça. Esse é um dado relevante, esse é um dado importante. É claro que nós não devemos nos dar por contentes por isso, até porque sabemos que esse acúmulo de demandas leva também a um sentimento, muitas vezes, de frustração. E muitas vezes essas demandas decorrem da falta do déficit de prestação de serviços, como nós já tivemos a oportunidade de apontar. E precisamos estar atentos a esses aspectos. Precisamos realmente estar atentos para não assumirmos mais responsabilidades do que as que temos no sistema. E sermos criativos, inclusive,
para engendrar o cumprimento, a satisfação de direitos, se necessário, com a intervenção judicial, mas, se possível, sem a intervenção judicial. Então, é preciso que nós sejamos críticos em relação a isso. Nós não podemos esquecer que parte daquilo que nós chamamos de Estado Social brasileiro passa pelo judiciário. As demandas de previdência social, as demandas de assistência social, as questões do SUS, as questões da educação, são todas questões que, a rigor, fazem parte deste panorama, deste quadro do Estado Social. Então são demandas sérias. Agora, claro que aqui nós temos dificuldades de implementação, que discutimos políticas públicas, que são decisões que se deferem no tempo. E precisamos, então, discutir, inclusive, qual é o nosso papel nessa relação, se devemos priorizar ações coletivas ou as ações individuais, ter consciência da complexidade desse desafio. Eu vou contar um exemplo da minha vivência profissional, que foi a criação dos juizados especiais federais. Certamente é uma história muito semelhante a qualquer outra iniciativa, também no âmbito estadual. Quando nós decidimos pela criação dos juizados especiais federais, tínhamos a expectativa de que teríamos, nos próximos 10 anos, nos 10 anos seguintes à sua criação, algo em torno de 200 mil processos nos juizados especiais federais. Por quê? Porque ela tinha uma competência relativa, pequena, tratava de assuntos da Previdência Social, assistência social, e na Justiça Federal, de primeiro grau, não havia mais do que 200 mil processos nas varas de Previdência Social. Então foi essa estimativa que o Conselho da Justiça Federal, o STJ, estimaram para os juizados especiais federais. Isso nos deu uma certa folga na previsão. Fomos até mais ousados do que deveríamos ter sido, talvez, naquele momento, quanto ao teto, porque o teto do juizado especial era de 40 salários mínimos e nós, na legislação, decidimos fazê-lo no patamar de 60 salários mínimos. E qual não foi a surpresa de todo mundo quando, depois de alguns anos de funcionamento, os juizados especiais federais passaram a receber não 200 mil processos, não 300, não 500, mas está no estágio hoje de 2,5 milhões de processos. Eu até brinquei em algum momento que era o fracasso do sucesso. O juizado especial veio com uma tal promessa e com tal capacidade de execução que atraiu algo que não estava revelado. O fenômeno que os estudiosos chamam de estatística recôndita, não é? Demandas que não chegavam ao judiciário e que passaram a chegar por conta dessa via expressa. E é importante que isso seja detectado, porque isso indica o quê? Que esses direitos estavam sendo vilipendiados, que as pessoas não eram chamadas para o judiciário e não tinham esse direito reconhecido. Mas, por outro lado, nós temos que nos reinventar aqui para estimular que a administração cumpra minimamente as suas obrigações. Reduzindo a necessidade de intervenção judicial. É fundamental que a sociedade como um todo, também as grandes corporações, passem a atuar nesse mesmo sentido. São vários os experimentos institucionais em vários países, por exemplo, do ombudsman no sistema financeiro, no sistema de seguro, no sistema de bancos, para observar se eles estão cumprindo a moldura básica da jurisprudência. É preciso pensar nisso também no nosso âmbito, sob pena de estarmos ameaçados constantemente com a falência por conta de um excesso de demandas. Agora já se fala no acesso numa classe média emergente, e é bom que seja assim, que o país seja mais integrado. Fala-se de 40 milhões de pessoas que teriam ascendido para uma faixa que já se considera de classe média. Essas pessoas certamente incorporarão hábitos da classe média, como um todo.
inclusive no que diz respeito à judicialização. E se nós não tivermos um novo modelo institucional, eles virão para o judiciário, essas novas demandas, de forma direta, acentuando, portanto, o quadro de déficit, de colapso dos nossos serviços. De modo que também nós estamos chamados a esse processo de reinvenção. Sem dúvida nenhuma, temos muitas questões pela frente. Temos muitos desafios. Mas partimos de bases sólidas. Sabemos que sabemos fazer. Sabemos que podemos fazer. Que temos condições, no plano material, no plano intelectual, de fazer, de enfrentar esses desafios. Esse é o dado positivo que permite nos pensar agora nos próximos 25 anos dessa Constituição. Espero que todos nós estejamos aqui. Mas é um dado importante. Temos questões delicadas. A questão federativa está aí, agitada. O equilíbrio entre a União, Estados e municípios. A questão da reforma política está nessa agenda de todo o dia, as insuficiências do sistema. A qualidade dos serviços públicos foi objeto dessas polêmicas em torno das manifestações. Em suma, o leitmotiv, o pano de fundo, era exatamente, né, a falta de qualidade dos serviços públicos. Em suma, tudo isto precisa ser discutido, mas nós dispomos de instrumentos institucionais, dispomos de capacidade de reforma, dispomos de vontade. Nós não somos alheios e refratários ao processo de reforma. Isto tudo nos ensinou de alguma forma essa Constituição, ao indicar valores que devem ser preservados, que não devem ser colocados em jogo, e a necessidade de que reformas sejam feitas, que os institutos sejam remodelados, que o aperfeiçoamento das instituições se faça sem atropelos. Não acreditamos hoje em promessas de milagres, sabemos que isso precisa ser feito no contexto de um processo. As conquistas que nós hoje amealhamos fazem-nos diferentes de muitos dos países que até então, em 88, ombreavam conosco. De vez em quando a gente recebe visitas ou tem contatos com pessoas no exterior e eles dizem: o Brasil é diferente. O Brasil é diferente, inclusive, desses muitos países que integram os BRIC ou os BRICS. E por quê? Porque o Brasil tem instituição. O Brasil tem a ideia de um judiciário independente. Isso faz a diferença. E isso é graças a essas conquistas que nós amealhamos a partir de 88. É preciso que nós valorizemos. Ainda semana passada, semana retrasada, eu estive na Argentina. Que coisa. A começar pela pergunta que nós fazemos sobre o câmbio. Onde comprar moeda? Já. No banco oficial, claro. No banco. Taxa oficial. Mas depois no hotel eles já dão uma variação. E no final a gente descobre que o país tem 5 câmbios. 5 taxas de câmbio. Quem é que consegue calcular algum valor a partir desse tipo de critério? E nós conquistamos isso a partir da ideia da estabilidade financeira e de um controle natural da inflação. Premissa básica para que nós possamos, inclusive, dizer, vindicar salário é alguma coisa, porque nós sabemos o que estamos vindicando, o que estamos reivindicando. É preciso prestar atenção. Hesse, um autor de minha preferência, o professor Conrad Hesse, de quem eu tive a honra de traduzir a força normativa da Constituição, dizia exatamente que esses valores básicos da Constituição, eles formam um capital tão significativo que não podem ser malbaratados, sob pena de nós estarmos sacrificando coisas que vão nos impor realmente
perdas enormes. Então, é preciso que nós tenhamos essa noção, que saibamos que chegamos até aqui graças ao esforço de todos nós, graças ao compromisso que todos nós assumimos com a democracia. Adam Przewalski, um autor americano de origem polonesa, fala que as democracias são mais sólidas na medida em que elas se baseiam nessa estrutura poliárquica. E diz também, elas são mais sólidas na medida em que não haja forças políticas questionando os próprios valores democráticos. Nós temos que ter esse compromisso, não só de reforçar os valores democráticos, mas também colocar em xeque forças que eventualmente questionem a democracia. É preciso que nós prossigamos nessa faina, e eu tenho a certeza de que o judiciário, como os senhores viram da minha fala, teve e terá um papel central nesse processo de consolidação institucional. De alguma forma, se nós realizamos algo como uma democracia social, muito se deve à atuação do judiciário, nas suas várias instâncias, em todos os seus patamares. A ideia de que os direitos hoje, de alguma forma, são respeitados, decorre do fato do sujeito saber que ali na esquina tem um juiz que pode lhe dar a atenção. Se chamamos a atenção para... Se hoje a gente discute a judicialização do serviço público e buscamos novos modelos, é porque os juízes decidiram sobre essas questões e se posicionaram e reconheceram um direito fundamental à saúde e estimularam, então, o redesenho de modelos do serviço. Por isso que nós devemos ter consciência de que nosso papel é fundamental, de que o nosso compromisso com essa Constituição, ou que do nosso compromisso com essa Constituição decorrerá também parte significativa dessa estabilidade que nós logramos e que devemos legar aos nossos filhos e netos. Eu gostaria de encerrar agradecendo a acolhida aqui em Minas Gerais, na Amages, dizer da alegria de mais uma vez estar aqui, dizer da parceria que sempre tivemos, sempre que, enquanto estive à frente do Supremo e do CNJ, tive aqui a melhor recepção, a cordial acolhida dos mineiros e, mais do que isso, todo o apoio para o desenvolvimento das políticas que nós desenvolvemos. O desembargador Herbert falou da minha entrevista recente à Folha de São Paulo, e ali foi rememorado exatamente um trabalho que, neste momento, não está tendo a continuidade que deveria ter, e que é uma política que hoje identifica o próprio CNJ como uma política diferenciada em relação a tudo que se tem feito nesta seara, e que mostra o potencial que o judiciário tem, associado, CNJ e tribunais, de procederem a uma transformação nesta e em outras searas da vida pública. Acreditemos na Constituição. Muito obrigado. Bom, nós vamos, neste momento, abrir espaço para perguntas da plateia. Devido ao adiantado da hora, 2 ou 3 perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar, que a gente vai levar o microfone. Sei que o senhor está com pressa, ministro, muito obrigado, parabéns pela palestra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a judicialização da política. A gente tem, eu acho que é um assunto muito importante, muito relevante, e nós temos todo dia prefeitos, eleições, então sobre a judicialização da política, por favor. Bem, essa é uma questão que está na ordem do dia, como os senhores sabem, e há vários aspectos. Isso
poderia comportar uma palestra à parte. Nós temos hoje, inevitavelmente, uma judicialização da política a partir do próprio controle de constitucionalidade. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de leis, ele, de alguma forma, afeta decisões políticas. E, nesse sentido, já temos essa judicialização, o que é um dado inevitável, não é? Por outro lado, como eu disse também, a Constituição de 88 criou um mecanismo específico de controle da omissão, a chamada omissão inconstitucional. Esse é um dado importante, a ação direta por omissão e também o mandado de injunção. Inicialmente, o Supremo era muito tímido nesta prática, mas, em função da própria experiência, passou a avançar mais e mais nessa seara. De novo, nós temos aqui um ponto de tensão, de conflito inevitável. Por quê? Porque o legislativo, as mais das vezes, entende que quando ele não legisla, ele está exercendo uma de suas competências. Ele pode eleger se legisla ou não. E quando nós dizemos que o cidadão tem um direito à edição de uma norma, nós estamos dizendo que ele tem um dever de legislar enquanto órgão legislador. E, portanto, geramos essas incompreensões. Também, quando nós temos, às vezes, respostas, nesse contexto das omissões, a temas que estão travados no processo decisório do Congresso, nós temos questões controvertidas e polêmicas. Vou falar de 2 casos, mas poderia falar de mais. O caso da chamada união homoafetiva e o caso também da chamada do chamado aborto de feto anencéfalo. 2 casos que foram decididos pelo Supremo e que até hoje geram incompreensões, porque os 2 temas estão eivados de disputas e incompreensões de índole de concepção de mundo e até mesmo de concepção filosófica e religiosa, não é? Portanto, nos 2 casos, o Supremo decidiu superar, de alguma forma, uma, vamos chamar assim, omissão do legislador. No primeiro caso, havia projetos de lei tentando descriminalizar o chamado aborto do feto anencéfalo, mas não havia decisão no Congresso Nacional por conta de incapacidade de se produzir um consenso. Obstáculos de algumas bancadas, e o Supremo, então, acabou por reconhecer uma equiparação às situações já existentes no Código Penal, aqueles casos em que se isentava da criminalização, nos casos da violência sexual, ou no caso do risco para a mãe. Então, o Supremo acabou fazendo também essa equiparação. Mas tem mais polêmico ainda a chamada união homoafetiva. Tema que estava no Congresso Nacional, tentaram alterar o texto legal e tentaram alterar o próprio texto constitucional, que em 88 gravou de forma muito clara que o casamento seria entre homem e mulher e que também a união estável seria entre homem e mulher. Logo, veio a discussão se o Supremo tinha competência para arrostar essa temática, se não estaria invadindo tarefa cometida ao legislador, e nesse caso, inclusive, ao legislador constituinte. E o Supremo entendeu, inclusive com o meu voto, que era razoável entender-se, compreender-se na ideia de união estável também a união homoafetiva. Eu, inclusive, trilhei um caminho diverso de alguns colegas, dizendo que eu não iria aqui entender que havia, ou como disse o ministro Brito, onde se lia homem e mulher, poder-se-ia ler também pessoas do gênero humano e ponto, mas eu entendi que o próprio texto constitucional contém comandos dizendo que
o poder público, e aí inclusive o poder judiciário, claro, deve atuar no sentido de superação e de combate às discriminações. E é notório que no mundo de hoje essas relações existem independentemente das nossas vontades e das nossas crenças, não é? E das nossas preferências. E que essas pessoas, por assim se estabelecerem e fazerem esse tipo de opção, sofrem uma discriminação. A falta de um modelo institucional acaba por agravar essa discriminação. E por isso, dizia eu, vamos aplicar esta norma e, claro, autorizar a aplicação provisória da norma que trata da união estável, até que o legislador encontre novo modelo. Mas nós não podemos mais permitir que a falta de um modelo institucional agrave a situação dessas pessoas que sofrem inapelavelmente de discriminação e que acabavam sendo mais discriminadas na medida em que tinham ataques, porque não podiam registrar num plano de saúde uma dada pessoa, porque não podiam registrar, beneficiar-se do seguro médico de sua instituição, em suma, para as mais situações prosaicas, as mais diversas situações e prosaicas situações da vida. Então, demos essa resposta. No Congresso, esse tema encerrava um conflito muito grande e, claro, esse conflito se voltou contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Muitas das críticas se voltaram. Eu entendo que aqui o tribunal deu resposta adequada e aplicou direito fundamental, de modo que me parece que isso faz parte também do seu papel, assim chamado, contra-majoritário. Haverá situações em que se vai dizer, o judiciário tem que ser mais cauteloso. E é verdade, nós falávamos aqui da judicialização da política pública, de políticas públicas de saúde, e certamente o ideal seria que nós, ao lado das medidas de emergência que temos que tomar em sede de ações ligadas ao setor de saúde, que tivéssemos talvez ações coletivas, em que pudéssemos discutir as políticas públicas, a sua efetividade, inclusive o cumprimento dos planos que são deferidos no tempo. Eu tive um caso no Supremo Tribunal Federal e que indica isso de maneira muito clara, que é o aviso prévio proporcional. Havia vários mandados de injunção pedindo que houvesse a regulamentação dessa matéria, que ficou no texto constitucional e nunca foi regulamentada. Por quê? Porque as partes não conseguiam produzir consenso no Congresso Nacional. Nós trouxemos isso para a discussão e os colegas no Supremo, uma parte deles, queria que nós já expedíssemos a norma substitutiva da vontade do Congresso Nacional. Mas qual será o critério? Quantos meses ou anos nós vamos adotar para cada período? Em suma, como que vamos fazer esse cálculo? Não é muito difícil adotar um critério, mas isso tem implicações na vida política geral, porque se eu onero mais a relação de trabalho, a relação de emprego, é claro que eu estou onerando o sistema como um todo e talvez, inclusive, dificultando a empregabilidade dos mais jovens, causando problemas para o sistema. Quem pode avaliar isto com melhor condição, certamente, é o legislador. Também ele pode arrepender de erros. O nosso arrependimento, em geral, não se dá no tempo adequado. Não é? O legislador faz um jogo de tentativas e erros e se equivoca, ele revoga a lei, muda o modelo. No judiciário isso não se dá com essa imediatidade. Em geral, quando isso se dá, o desastre às vezes já está consolidado. Agora, é preciso que nós tenhamos iluminação, que nós tenhamos percepção para talvez distinguirmos, e que todos tenham, que também os atores do processo legislativo tenham essa visão. Que quando o Supremo, por exemplo, apela para que haja uma resposta num tema, por exemplo, da omissão, que eles devam deliberar. O Supremo não está determinando o conteúdo, está determinando apenas que processe uma solução, né, que tem que ser feita por quem tem de fato competência e legitimidade democrática para
fazê-lo. Mas nós vamos viver esse dilema hoje. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que vincula aos direitos fundamentais o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E quando esse sistema não funciona, em geral se vem ao judiciário pedir uma resposta. Então nós vamos vivenciar essa realidade. É claro, eu encerro dizendo o seguinte: nós devemos ter também o sentimento de humildade. A tarefa de realizar a Constituição é de todos. E muitas vezes a nossa contribuição está apenas, mas isso apenas é relevante, em concitar o outro poder a realizar a sua tarefa. Então é preciso que nós tenhamos essa visão, e certamente nesse caso estamos contribuindo também para um distensionamento, não é, das relações entre os poderes e minimizando esses efeitos do que dessa chamada judicialização da política. Ok, mais alguma pergunta? Bom dia, ministro. Meu nome é Marixa, eu sou juíza Horizonte e trabalhei por 4 anos e meio em vara especializada no Tribunal do Júri e folheando aqui a obra do senhor, que o senhor está de parabéns a toda a equipe, né, por uma obra tão grandiosa. Eu vi que o senhor faz uma conclusão com relação ao interrogatório do acusado. Todos nós também já temos posicionamento formado, né, que o interrogatório é um ato de defesa, já que foi colocado com essa reforma do Código de Processo Penal após a oitiva das testemunhas. Mas aí, na obra, o senhor conclui que é inconstitucional qualquer tentativa de interrogatório do réu via eletrônica. Então, eu gostaria de saber como ficaria essa conclusão, de um lado, e, por outro lado, a questões de ordem prática que vivenciamos, de agentes de alta periculosidade, muitas vezes recolhidos em presídios federais, e já, inclusive, recentemente teve aquele caso no Rio de Janeiro de tentativa de resgate de empresa no fórum, né, da capital do Rio de Janeiro, e outra questão, somando-se também a problemática do exíguo prazo de 90 dias para a conclusão de uma instrução. Então, eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre esse assunto. Eu acho que o comentário essa parte, acho que não é da minha autoria no texto. Eu vou até olhar aqui. Acho que não. Mas, não, eu até, no CNJ, acompanhei a discussão. Certamente, na obra coletiva, a gente vai vivenciar essa realidade, né, que a gente coordena esse trabalho, mas eu não, pelo contrário, não acho que simplesmente o interrogatório feito à distância deva ser considerado inconstitucional. Nas discussões que nós tivemos no Supremo e em que a gente se manifestou, nós temos dito que o que tem que ter é todas as cautelas para que, de fato, o eventual acusado não esteja sofrendo qualquer tipo de coação. Porque o que se diz é que poderá ocorrer coação, né, ou manipulação desse tipo de situação. Nós vamos ter que o que eu falei um pouco na palestra, nós vamos ter que nos reinventar. Não é? Eu participei, inclusive, eu discuti no Congresso esse projeto que veio a autorização, quando veio a autorização, antes da autorização na lei federal, havia tentativas em São Paulo, né, que nós declaramos inconstitucional. Mas declaramos inconstitucional pelo fato de não estar na lei, de não ter cumprido o princípio da reserva legal. Também no CNJ, a gente incentivou as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva e, de novo, estamos vinculados aos gadgets eletrônicos, aí a história da pulseira e como um instrumento, pulseira eletrônica, colar eletrônico como instrumento. Então, a mim me parece que, de fato, a gente tem que fazer essa intertextualidade e essa também relação com
a realidade. Vamos verificar esse ponto, depois se puder me indicar. Obrigado pela pergunta. Bom, devido ao horário, nós vamos passar ao encerramento, mas antes precisamos fazer uma correção. O livro Comentários à Constituição do Brasil está sendo lançado aqui hoje pela editora Del Rey e está à venda no hall do auditório, mas ele foi editado pela Saraiva, pela Almedina e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Após o encerramento da palestra, o ministro Gilmar Mendes fará as dedicatórias nos exemplares dos livros, aqui mesmo da mesa principal. Para encerrar os trabalhos, passamos a palavra ao desembargador Herbert Carneiro, presidente da AMAGES. Senhor ministro, mais uma vez registrar o nosso mais sincero e profundo agradecimento, como fiz no registro inicial, de deixar consignado aqui que este, para nós, foi um momento histórico de realização da nossa associação, e as palavras sempre esclarecedoras de Vossa Excelência, especialmente quando trata não só da Constituição Federal, como fez aqui com muita propriedade, mas das questões que afetam o Poder Judiciário brasileiro, levam sempre todos nós, juízes brasileiros, que temos o compromisso com a causa, e com a causa maior, que é, naturalmente, a solidez do Estado de Direito Democrático, a cidadania plena, nos leva sempre à reflexão, a pensar, e mais do que isso, como é do feitio de Vossa Excelência, sempre oferecer alternativas de solução aos problemas e aos desafios enfrentados. Portanto, com certeza, a fala de Vossa Excelência nos levará a essa reflexão, e é isso que nos faz gratificados por essa manhã que passamos aqui na grata companhia de Vossa Excelência. Eu gostaria, senhor ministro, que o nosso presidente em exercício, em nome do Poder Judiciário, desembargador Almeida Melo, dirigisse ao senhor a nossa saudação final em nome do Judiciário Mineiro. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço a Vossa Excelência, desembargador Herbert Carneiro, a confiança e a honra que me proporciona de fazer esta expressão de agradecimento e de reconhecimento ao ministro e professor Gilmar Mendes. Quando Sua Excelência integrava a Casa Civil da Presidência da República, pelo telefone, em poucos minutos, eu senti o humanismo cativante e fecundo de sua alma e de seu pensamento. E isso foi confirmado nesta data. É bom, 20 anos depois, o homem manter aquele elemento essencial da personalidade, que é este de interpretar a Constituição de 88 como um campo de realização dos direitos sociais, do que eu interpreto o seguinte: a Constituição de 88 é um campanário de educação. E quando o professor Raul Machado Horta nos reuniu para oferecer subsídios, eu devia de ser um dos mais novos de um grupo que ele chamou de juristas de Minas Gerais. Eu coloquei para a comissão que o mandado de junção devia de ter um processo constitucional, senão ele ficava um círculo vicioso. Mas o professor Celso Barbi, que integrava a comissão e era teórico do mandado de segurança, ele dizia: não, como o mandado de segurança é em lei, o de injunção também pode ficar na lei. Ora, se tivesse o processo constitucional cuidado do mandado de junção, não precisaria de ter havido essa demora tão grande no sentido da utilização dele.
Vossa Excelência falou na chapelaria do Congresso Nacional, nosso amigo ministro, o senador Marco Maciel, e até agora eu achava a Constituição de 88 como aquela figura a que Rui Barbosa se referiu, que não devia de ser um chapéu de prestidigitador. Ou seja, omelete, pena, boneca, alfinete. Hoje eu entendo que como nós somos um país ainda em desenvolvimento em termos de cultura, ela é um instrumento de construção. Constituição é um instrumento. Ela nasceu, ministro Gilmar, para proporcionar as diretas. Tancredo morreu. Eu até digo às vezes que se o Tancredo tivesse permanecido, ele teria deixado para depois um pouco, para torná-la suma. O Brasil teve sorte, porque como Vossa Excelência falou, ela saiu em 88, 89, Muro de Berlim, mas foi fácil porque, por sorte, o presidente da República, em 95, acudiu com rapidez, fazendo as reformas econômicas do mês de agosto. Então, houve uma resposta imediata àquela circunstância. De qualquer modo, aquilo que o ministro Pedro Lessa, que Rui Barbosa dizia ser o maior dos juristas do tempo dele, dizia que a reforma constitucional é para embromar o povo. Eu dizia que aqui no Brasil havia uma moda de carnaval todo ano, Copa do Mundo de 4 em 4 anos e reforma constitucional sempre. Agora, pelo menos, a reforma constitucional que tem sido feita é uma reforma constitucional que não visa a essa finalidade de embromação. E por que eu diria que a Constituição é tão resistente? É só um dos elementos que eu ouso apresentar à consideração de Vossa Excelência. Porque ela é tão grande que é um verdadeiro colchão que permite um repouso. E por isso ela é uma coletânea tão grande que ela chega a ser do tamanho do Brasil, então não tem onde cair. E o que é importante, presidente Gilmar Mendes, é que os conceitos que estejam nela, e eu cito Vossa Excelência, que eles não fiquem a ser relativizados pelos tribunais. Quando houve a Constituição, a gente tinha muita preocupação porque acreditávamos muito na federação verdadeira, com a redução da competência do Supremo Tribunal Federal, porque a gente entendia que ele devia de ser e continuar a ser o Tribunal Constitucional e o Tribunal da Federação. Mas houve uma opção diferenciada que está aí. O Legislativo, eu tentei muito trazer, na época, a ideia da Escandinávia para cá, mas as empresas privadas é que aceitaram o Ombudsman. Com isso, o Legislativo não aproveitou o controle político que merecia, e as empresas privadas, sim, e o Ministério Público cresceu, né, muito, ou até tomando o espaço do Legislativo. Mas tudo isso é uma forma de nos fazer pensar, refletir e crescer. Quanto ao Judiciário, eu sempre fui contra o controle externo, em tese, porque eu acho que as instituições devem ser suficientemente bem controladas, e os controles tradicionais, para mim, teriam de ser suficientes,
Mas reconheço que o CNJ tem dado um acréscimo positivo depois que instituído. O que eu penso que é preciso, eu não vou alongar-me, porque Vossa Excelência já nos satisfez e enriqueceu. A justiça funciona, a justiça eleitoral mostra que a justiça pode funcionar. Se a justiça não funciona bem como a justiça eleitoral até o dia da eleição, é porque existem circunstâncias, ou fatos, ou elementos exógenos a ela, que nós todos conhecemos. Então não é por culpa da justiça. Agora, precisa de haver cuidado com excessos. Por exemplo, quando os juizados especiais foram criados, funcionavam dia e noite. Aqui em Minas, o entusiasmo é tão grande que era mais do que pronto-socorro. Então, o que acontecia? Quando as boates fechavam, os cabarés, aquelas pessoas notívagas, iam para lá. Ou seja, não tinha mais o que fazer, iam para lá. Então, chegou-se à conclusão de que realmente não é necessário ser tanto assim. Então, o conceito de trabalho ininterrupto, eu sempre cito o presidente Wilson, de que o parlamento trabalha nas comissões e se exibe no plenário. E isso pode ser transposto para o judiciário. Mas veja um grande erro que foi cometido na emenda constitucional da reforma do judiciário, que é a segunda, que o Geisel fez a primeira, do tempo contemporâneo. É o problema das férias individuais, que isso seria possível num país de luxo, em que cada juiz tivesse um para substituir. Então, eu resumo dizendo, o que serve ao Supremo Tribunal Federal serve ao Judiciário. O que serve ao Supremo, que o Supremo deve ser o modelo, serve ao Judiciário. O que não é possível é o tribunal trabalhar o ano inteiro com 80%, ou seja, 20% de defasagem. E supor que um juiz, na primeira instância, possa substituir o outro, que em geral ele substitui acumulando a vara dele e a do outro e fazendo a metade e prejudicando. Então, esse é um ponto negativo. Fora isso, ministro Gilmar, parabéns, novamente, eu estou vendo aqui, já passei os olhos, já vi a magnitude, Vossa Excelência dá uma contribuição inestimável ao Judiciário e, sobretudo, à comunidade jurídica do país. Obrigado. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado de maneira muito especial ao ministro, que nos honrou aí nessa manhã de hoje. Muito obrigado. Vamos começar, né, ministro?